Então, neste momento, vamos fechar nossos olhos, entrar de vez em comunhão com a espiritualidade superior, com Deus, com Jesus. Que nesta noite de hoje possamos, ó Pai, buscar mais um aprendizado, mais um bom direcionamento para o nosso dia a dia, através da palestra da nossa irmã Ieda. Enfim, ó Pai, temos só que agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta casa de Jesus. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Boa noite a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Hoje tem uma grande quantidade de vovôs e vovós do plano espiritual visitando a casa. Geralmente eu chego e sinto algumas coisas e ouço alguns pedidos para poder falar, então eu estou dando recado. Tem muitos vovôs e vovós presentes aqui na palestra, tá? E o tema de hoje, gente, é destinação espiritual no Brasil. Eu sou pequenininha e esse negócio aqui é grande, então eu vou ficar de lado para vocês poderem me enxergar, tá? E falar de destinação espiritual, a gente não pode começar falando sem lembrar da reencarnação. Nós vamos reencarnar geralmente, a gente pensa que é uma reencarnação optativa, né? Tem a reencarnação compulsória, que é aquela que você vai ou você vai. A optativa, que você escolhe reencarnar, escolhe algumas provas, e tem aquelas de missão. Aqui, geralmente, estamos nós da optativa, né? Pensamos nós, mas vocês vão ver que não é assim, não. E quando a gente reencarna, o planeta Terra, ele tem 3 funções. Ele pode ser uma escola, ele pode ser um hospital, ou ele pode ser uma prisão. Isso vai depender da forma com que nós vamos reencarnar e o nosso comportamento, a nossa evolução, dia após dia, nesse corpo material. Mas a gente tem que lembrar que nós somos seres espirituais em um corpo material. Então, nós precisamos ter 2 visões perante todos os temas, do mundo físico, do mundo material e do mundo espiritual. E falar sobre a destinação espiritual do Brasil, eu vou me remeter ao livro publicado pelo Chico, tá? Por autor de Humberto de Campos, que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro, gente, ele lançou na década de 30. Na década de 30, o Brasil estava vivendo uma ditadura. Muitas pessoas aqui não lembram, né? Eu também não lembro, não, mas a gente estudou. E esse livro veio esclarecer muita coisa para a gente. Coisas que ele contou lá atrás, que hoje ainda fazem sentido para nós. Mas por que Humberto de Campos, para poder escrever? Lá no prefácio, Emmanuel já fala que essa tarefa foi passada para Humberto, porque Humberto tinha mais facilidade com as letras, com as palavras, para poder descrever tudo aquilo que o Brasil significava. E o que o Brasil significa e vai significar ainda. E não tem como a gente falar disso sem lembrar de Cristo. Cristo veio à Terra, deixou sua experiência, deixou o seu legado. Mas, infelizmente, nós homens não soubemos dar a continuidade correta a esse ensinamento, a esse legado. E aí Cristo, uma vez que desceu à terra, Cristo é o governador da nossa terra, né? Cristo, quando desceu à terra, ele percebeu que a situação não estava muito bacana. E ele decidiu transplantar. Ele decidiu tirar de lá de onde ele veio e colocar no Brasil a árvore do Evangelho. Gente, isso não foi uma missão fácil. E ainda não é uma missão fácil. Só que para isso acontecer, Jesus contou com a nobre ajuda. Ele convidou o anjo Ismael para ser o governador do Brasil, para aceitar a missão. Gente, agora pensa, que missão difícil.
ser governador do Brasil na pátria espiritual, pleno 2025, porque ele ainda é o nosso governador. Desde antes da invasão dos portugueses aqui no Brasil. Porque quando os portugueses chegaram, já existiam os povos originários brasileiros, que são os povos indígenas. Então, o Brasil foi invadido, mas está tudo certo. Fazia parte, né, da destinação do Brasil. Até porque quando Cristo falou para Ismael que iria transplantar a árvore do Evangelho, ele precisaria de vários homens de diferentes características para habitarem o Brasil. Homens que trabalhassem, que fossem trabalhadores, homens pacíficos, brandos, bons e justos, né? Para poder chegar aqui. Tanto é que o Brasil é essa mistura linda que nós temos. Nós temos várias raízes antropológicas. E quando Jesus ele começa a fazer isso, ele começou a observar os povos e tentou tirar, principalmente tentou afastar aqueles que gostariam de obter vantagem sobre o seu semelhante. Só que tem uma coisa, Deus deixou para nós o livre-arbítrio. E será que os homens usaram isso a seu favor ou não? Nós vamos descobrindo, tá? Gente, quem não lê o livro, leia. Eu vou comentando sobre o livro, vou falando sobre a destinação espiritual do Brasil, mas não substitui a leitura e o estudo da obra, tá? Por favor, tentem ler. Quem não conseguir comprar o livro, pode baixar no PDF no Google, é grátis, tá? Mas se você quiser comprar, o livro, o dinheiro é destinado para as obras de caridade. E teve, então, uma destinação da formação dos povos brasileiros. E essa destinação, gente, inclui uma evolução coletiva. Nós temos os nossos desafios, a nossa evolução individual, mas nós estamos encarnados coletivamente, estamos vivendo a mesma época. Então, todos nós temos a nossa missão, ainda que seja pequenininha, mas ela é extremamente importante. E no Brasil, o objetivo de Ismael era transplantar e trazer para nós a evolução coletiva, carregando os desafios do amor, mas aquele amor altruísta, aquele amor deixado por Cristo, aquele amor desinteressado, a solidariedade, a fé, a transformação moral e espiritual. Então, já começa por aí. O Brasil, ele é um hospital. Todos nós estamos encarnados no hospital. Mas aí o título fala assim, ó, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Todo mundo acha que o negócio vai ser uma potência social, econômica, cultural. Vai não. Jesus, quando veio, ele veio e disse, eu não vim para os sãos. Então, o Brasil não vai ter esse glamour, não. Nós precisamos tirar esse saltinho, colocar a sandalinha da humildade ou andar descalço mesmo. Porque foi assim que Cristo veio. Cristo não veio para os ricos. Cristo não veio para os bons. Cristo veio para os pobres, para os doentes, para as viúvas, para os órfãos. Então, quando fala que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, não significa uma potência econômica. Significa acolhimento. Quando a gente fala de acolhimento, a gente pode andar na rua e perceber muita coisa. Olha quantos irmãos de outras pátrias estão sendo abrigados aqui no Brasil, aqui na nossa cidade. Até que ponto é bom, até que ponto é ruim, a gente não sabe, mas a gente tem por obrigação moral e cristã acolhê-los. E seguindo aqui, tem um livro que se chama do João Carlos de Luca, que deixa claro que a missão do Brasil é cristianizar o povo, desenvolvendo a mentalidade fraterna e principalmente através das ações, porque Cristo é movimento. José Carlos de Luca deixa claro para a gente que é importante conhecer o Evangelho,
É importante a gente estudar e compreender as obras do Cristo? Mas Cristo é movimento. Não existe cristão sem ação. Porque falar eu sou cristão é muito fácil, mas agir como um cristão é muito difícil. Então já começa por aí. E aí, teve uma passagem algumas passagens que Ismael começa a ter reunião com Cristo. E aí começou a formação do povo brasileiro. E aí Ismael pediu uma reunião com Cristo e falou: Cristo, vamos conversar. O negócio lá não tá bom, não. Você pediu para vir vários homens, né? Só que, eles estão fazendo bagunça. Escravizaram os nossos irmãos africanos, chegaram aqui, fizeram uma lambança com os povos indígenas, e ele vai descrevendo. E isso numa reunião com Jesus. Aí Jesus, ele conta, né, Humberto de Campos, que Jesus para e fala assim: Ismael, calma, eu vou te dar uma solução. Você vai nas regiões mais profundas da terra e lá você vai convocar aqueles espíritos mais errantes, aqueles que mais mataram nas cruzadas, aqueles que mais ceifaram as vidas na Inquisição. Gente, mas esse negócio está ficando bom, não. O anjo vai com um problema para Cristo e Cristo devolve essa. Você vai lá nas camadas mais baixas da terra e pega essa turma. Aí Ismael pensa: o que ele está fazendo? O que ele vai fazer? E aí Ismael obedece. Então Ismael sai nas camadas mais profundas da terra com uma bandeira escrito Deus, Cristo e caridade. E por onde ele passa, sai uma leva de espíritos com o perfil que o Cristo falou, para poder encarnar no Brasil. E tem um espírito aqui falando para vocês. Vocês estão todo mundo ouvindo aqui o espírito que veio dessa leva. De espírito que é complicado. Né? Todos nós viemos dessa leva de irmãos que estavam lá na penumbra, das camadas mais profundas da terra, para chegarmos até hoje. Mas esse negócio não poderia dar certo. Mas o Brasil veio como hospital. Então, o objetivo era curar aqueles irmãos. E o Brasil, enquanto coração do mundo, pátria do Evangelho, ajudou a regenerar vários irmãos. Nós temos um exemplo muito claro para dar para vocês, que até cita no livro. Padre Manuel da Nóbrega, nosso querido Emmanuel. Emmanuel, em uma das suas últimas encarnações, encarnou no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega. E foi regenerado. Terminou o seu processo de regeneração aqui no Brasil. Mas Emmanuel se encontra encarnado novamente. Nós não sabemos quem ele é, mas ele está por aqui de novo. Mas por que no Brasil? Porque ele ainda precisa melhorar alguma coisa. Tem alguma coisinha ali que ele ainda não curou. Agora pensa, um dos mentores do Chico reencarnar no Brasil, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, e o hospital da terra. E nós? É muito para a gente pensar, né? Bastante. E Jesus deixa claro para a gente, no livro, que a função do Brasil é acolher os povos. Mas essa cura, esse acolhimento e o tratamento no Brasil, ele não vai acontecer de um dia para o outro, de uma encarnação para outra. Por isso ele traz, ele transplanta, ele tira de lá de onde ele veio e coloca aqui no Brasil a árvore do Evangelho. E hoje a gente pode perceber, de maneira muito singular no Brasil, a quantidade de religião cristã, que professa a fé cristã, que tem aqui. E todas elas, dentro da sua proposta, elas são importantes. Elas são necessárias, porque são maneiras diferentes de falar a linguagem do Cristo. Tem menino que, se você não for mais rígido com ele, ele não vai entender. Já tem outro filho que, se você for mais brando, mais pacífico, ele vai conseguir entender.
Então, todas as religiões que nós temos hoje, elas se fazem extremamente importantes por isso. E nós precisamos entender e olhar por esse lado. Mas, e dentro da nossa casa? Porque quando a gente fala coração do mundo, pátria do evangelho, a gente também, lembrando de novo, o ser humano pensa lá na frente, pensa que vai ser onipotente, né? Vai ter força sobre as outras nações. Como é que eu vou cobrar de quem está lá em cima, se dentro da minha casa não é o coração do mundo e nem a pátria do evangelho? Se dentro da minha casa eu não consigo praticar as ações cristãs, como é que eu vou cobrar do meu outro semelhante que está lá? São questões que a gente precisa pensar. E aí, Cristo também continua, Ismael continua e fala para ele, ó, será que não tem jeito da gente intervir nesse livre-arbítrio do homem, não? Para dar uma encaminhada? Jesus fala, não. A gente pode intuir, mas fazer com que o homem siga o caminho que a gente quer, isso a gente não pode. Então, no processo de formação, e até hoje, porque o Brasil não foi, ele é o coração do mundo e a pátria do evangelho, ainda temos o nosso livre-arbítrio. O que nós estamos fazendo desse livre-arbítrio? E na passagem que foi lida pela nossa irmã, fala do perdão. Nós estamos onde estamos, com quem estamos, principalmente dentro da nossa casa, para acerto de contas, para cura. E tem remédio, gente, tem doença, tem certos desequilíbrios que para a gente melhorar, o remédio ele é amargo. E se você está doente, por exemplo, do estômago, e toma um remédio amargo de uma vez só, a coisa vai voltar. Então, são em pequenas doses, ou doses homeopáticas. Por isso que, às vezes, nós passamos por muitas provas, por muitas expiações. E ainda assim, não conseguimos refletir, não conseguimos olhar para dentro da gente e pensar, onde é que foi que eu errei? O que eu posso fazer para melhorar? Porque é muito mais fácil eu apontar o dedo para o meu amigo, para o meu semelhante e julgar. E nós esquecemos que todos esses seres humanos, eles vêm para cá, no momento de encarnar, ninguém vem para cá para ser um homicida. Ninguém vai reencarnar para ser um estuprador. Mas ninguém vai reencarnar para ser um suicida, muito pelo contrário. Os nossos irmãos suicidas, quando reencarnam, eles reencarnam cheios de esperança, para não cometerem um desatino que cometeram nas vidas passadas. Ninguém vai reencarnar para ser um criminoso. E hoje, quem está lá em cima, quem está lá na frente, um dia ele nasceu pequenininho. Se te falassem que você viveria com o seu pior inimigo da encarnação passada, em sã consciência, vocês aceitariam? Não. Nunca, gente, que eu vou aceitar um trem desse. Vamos ser sinceros. Não vamos aceitar. Mas aí não. O processo do ser humano é diferente. Vem aquele bebezinho lindo, banguelinha, com aquele cheirinho de leite, aquela criança desejada por muitos, amada por muitos, né? Aquela criança que foi esperada, ela vem. E aí a gente começa a cuidar dessa criança. Só que a gente esquece que depois de um tempo a criança cresce e ela começa a pensar por si só. E querendo ou não, algumas coisas das vidas anteriores, elas ficam grifadas no nosso subconsciente. Por isso nós temos a consciência de quando fazemos alguma coisa que está errado. E quando está gravado no nosso subconsciente, uma hora vai aflorando. E é dentro de casa que eu preciso ser o coração do mundo, que eu preciso ser o coração da minha família, e que eu preciso ter a pátria do evangelho. Por isso, a prática do culto no lar, ela é extremamente importante. Não só o culto no lar, a prática.
Porque a maioria das vezes a gente faz o culto no lar, vem exatamente a mensagem que a gente precisa ler, que a gente precisa ouvir, mas nós não conseguimos refletir sobre ela e nós não conseguimos praticá-la. E na formação no Brasil, além daqueles povos que eu falei para vocês, Jesus ainda falou assim, ó, pega os corruptos também. Então o Brasil, gente, ele não é palco para desfile, ele é palco para regeneração. Tanto A, B, C ou D, quem está lá na frente tem uma dívida, às vezes, até maior do que a nossa. Nós precisamos olhar com os olhos da matéria, mas principalmente precisamos olhar com os olhos espirituais para aqueles irmãos que estão lá na frente. Mas esse exercício, ele começa dentro de casa, porque é o mais difícil. Porque você convive com a pessoa, a gente sabe dos defeitos da pessoa, a gente sabe dos nossos, mas os nossos a gente põe debaixo do pano e aponta dos outros. Então, a pátria do Evangelho só vai continuar sendo pátria do Evangelho se ela estiver funcionando dentro da minha casa. E aí, Alta de Souza deixa para nós uma poesia que se chama Gratidão e Trabalho. E fala assim, segue, irmão, pelo berço do cruzeiro, desvendando a palavra de esperança. Retira do véu da letra santa e avança, e revela a verdade ao mundo inteiro. Em tua alma a pureza da criança, no teu olhar o jeito simples e fagueiro, e as pérolas de luz do teu celeiro são frutos do trabalho que não cansa. Todo bem que fizeres onde fores, é alívio a mitigar alheias dores. É amor de coração contrito em prece, e por toda a gratidão em teu caminho, ouvirás uma voz bem de mansinho. É Jesus quem te agradece sorrindo. Esse poema foi escrito pela Alta de Souza, psicografia de Chico. E quando ela fala, eu acho interessante que ela fala no berço do cruzeiro, ela se refere ao Brasil. Então, ela deixa claro para a gente que aqui nós precisamos ter trabalho e gratidão. E não existe forma melhor de reabilitar alguém do que o trabalho. Quando a gente está doente da carne, o médico fala para a gente, você precisa fazer a sua parte. Nenhum tratamento vai ser eficaz se você não fizer a sua parte. Mas será que no tratamento espiritual nós estamos fazendo a nossa parte dentro desse hospital imenso que é o Brasil? Quais são os remédios espirituais que nós temos na pátria do Evangelho? O primeiro já diz, o próprio nome já diz, é o Evangelho. O segundo, a prece. Quando eu me disponho a orar, a rezar, a fazer uma prece, eu também estou recebendo o tratamento que eu preciso. E trabalhar. O trabalho, ele é extremamente importante e funciona bastante. Por quê? Porque quando eu me coloco à disposição para curar a dor do outro, para ouvir a dor do outro, a minha dor está sendo curada, a minha dor está sendo ouvida. Mas tem dia que é tão difícil ouvir o outro, né, gente? Trabalho, a gente cansa, chega em casa, você tem as obrigações de casa para fazer, porque não acaba. Mas e aí? Será que hoje eu consegui alguma dessas 3 pílulas? Será que hoje eu consegui praticar alguma boa ação, alguma caridade para o meu semelhante? Até porque quando nós encarnamos aqui, a gente não encarnaria numa noite escura sem estrelas. As estrelas são as esperanças que nós temos. Então, cabe a cada um de nós escolhermos como vamos olhar, como vamos nos tratar. E entender que não estamos aqui a passeio. Estamos no mundo, encarnados nesse local agora, que é um hospital. Podemos sair daqui melhores, prontos para ir para uma escola, ou podemos sair daqui piores, prontos para voltar para uma prisão. Nós estamos aqui no meio do caminho. A opção é nossa. Então, fica de reflexão para essa noite.
Já deu? É? Tem mais tempo? É porque eu estou de olho na hora. Então, tá bom. Deixa eu pegar aqui. E, continuando da análise do livro, gente, a história e a espiritualidade. Essa obra, ela entrelaça a história do Brasil, desde a colonização até a parte da República. Só que nós podemos ver algumas situações políticas antigas se repetindo hoje em dia, e nós temos as orientações no livro. Porque Jesus fala que, estando lá em outras posições, não adianta a gente apontar os defeitos, sendo que nós ainda estamos naturalizando as corrupções mínimas que temos em casa. Quando nós naturalizamos a mentira, quando nós naturalizamos o pegar do outro sem avisar, quando nós optamos por esconder as verdades, tudo isso entra na nossa corrupção. E como é que eu vou apontar o dedo para o outro, sendo que eu ainda estou num lugar de corrupção? E o papel dos brasileiros é assumir com responsabilidade agentes de transformação que somos. Nós viemos para cá e temos a responsabilidade de transformação. Mas eu vou transformar o outro? Não. O agente de transformação sou eu comigo mesmo. Já viu aquela história, ninguém muda o outro? E começa por aí. A transformação é uma autotransformação. O outro, se quiser, através do nosso exemplo, ele muda. Mas é só se ele quiser. Nós aprendemos, nós desenvolvemos coletivamente. Mas a nossa nota no final da prova, ela é individual. É igual na escola. Já viu quando o professor passa trabalho? Todo mundo gostava de fazer trabalho em grupo. Vai para a casa do amigo para poder estudar, para fazer trabalho em grupo. Mas na hora da prova, a prova é individual e sem consulta. Ou senão depois a gente brinca, consulta com Deus. Pede ajuda para Deus na hora da prova. E a nossa prova é assim. Tem hora que a gente precisa pedir ajuda para Deus. A gente precisa de pedir socorro. Porque sozinhos é muito difícil. E Ismael continua, então, tendo algumas reuniões com Jesus. Vocês já pararam para pensar como é que seria Ismael, gente? Ismael era um anjo. Agora, um anjo que governa o Brasil, pedir várias e várias reuniões com Cristo. Lá ele narra, se eu não me engano, são de 8 a 10 reuniões. Isso até 1930, imagina até hoje. Quantas reuniões não foram tidas? E eu me colocando no lugar de Ismael, eu não sei se eu queria isso para mim, não, gente. É muita responsabilidade. Coitado desse menino. Vamos ajudar ele. Vamos nos ajudar. Porque cuidar do Brasil não é tarefa fácil. E, gente, existem algumas outras obras que atualmente dão continuidade a essa obra que foi psicografada por Chico Xavier e foi descrita por Humberto de Campos, que se chama Brasil, Missão do Amor. Brasil, Missão do Amor foi escrito por João Carlos de Luca e ele deixa claro para a gente a movimentação do Cristo. Ele deixa claro para a gente o quanto é importante as obras de caridade. Mas essas obras de caridade, começando de maneira individual. Porque primeiro eu preciso ter um olhar compassivo comigo mesmo. Não é aquele olhar de, não, tudo bem. Não, não é isso. Eu preciso ter caridade comigo mesmo. Eu preciso ter caridade com o meu semelhante que está dentro da minha casa. E como é que eu começo a fazer essa caridade com quem está em casa? É muito mais fácil a gente juntar aqui, vamos juntar todo mundo ali, distribuir cesta, todo mundo vai. Mas parar para escutar o outro que está dentro da sua casa, que você brigou com ele ontem, é muito mais difícil. Então, a caridade, João Carlos de Luca nos convida nesse livro
a fazer a caridade, a começar o processo de caridade dentro da nossa casa, a começar o processo de cristianização dentro do nosso lar. Qual é a forma que nós temos? Voltamos novamente no culto no lar, no evangelho do lar. Quantos fazem aqui, gente? Quem faz o culto no lar em casa? Oh, nossa, o salão tá cheio. Tá vendo? Menos da metade. Menos da metade de nós temos a disciplina, porque a gente precisa de disciplina. Muita. Gente, não é fácil ser cristão. Ser cristão você precisa de ter disciplina. Disciplina consigo mesmo, disciplina com o outro, para poder fazer o evangelho. Imagina a disciplina que Chico não precisou ter para psicografar mais de 400 livros ao longo da sua vida. E nós não temos disciplina para ler 10 livros do Chico em um ano. Precisa ser 10, não, vamos colocar 5. Olha o quanto ainda somos indisciplinados. Mas queremos cobrar do outro que eles tenham essa mesma disciplina. E João Carlo de Luca também fala do movimento cristão. E volto a falar para vocês novamente da questão do surgimento de vários segmentos religiosos voltados para a origem cristã. Quantas igrejas hoje? Hoje no Brasil nós temos uma igreja católica brasileira. Olha que diferente. Ela é cristã, só que eles não concordam com alguns dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, e eles fizeram a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Tá certo, tá errado? Não sei, não cabe a mim julgar. Mas se o meu irmão que frequenta lá, ele é uma pessoa melhor toda vez que ele vai lá, ele consegue praticar o bem melhor toda vez que ele vai lá, quem sou eu para falar que aquela religião é ruim? As religiões cristãs não são ruins, nem as outras religiões. O problema é que elas são feitas de homens. E esses homens, a maioria das vezes, se deixa levar pelo ego, pelo desejo de sobrepor suas vontades, seus desejos, seus anseios sobre o seu semelhante. Então, que nós possamos fazer o coração do mundo e a pátria do evangelho primeiro dentro da nossa casa, para que nós possamos ajudar o Brasil a completar essa missão espiritual e passar desse tempo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E se somos hospital hoje, que possamos ser uma escola amanhã. Porque às vezes cair em hospital é ruim, né, gente? Quem gosta? Eu particularmente detesto. Quando eu fico doente, o último lugar do mundo que eu quero ir é para um hospital. Mas a gente precisa ir para o hospital. Prefiro muito mais levantar todos os dias de manhã e ir para a minha escola dar aula do que ir para um hospital. Mas nós precisamos aproveitar esse hospital que aqui estamos e fazer dele depois um educandário. Desejo uma excelente noite para todos vocês. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Então vamos elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus. Lembrando dessa figura caridosa, amorosa, que abre os braços e o coração para nos receber. Mestre Jesus, que a Tua luz possa nos envolver nessa hora, aquecendo o nosso coração, a nossa mente, permitindo-nos amar mais, olhar para o próximo com mais carinho, com mais afeto, sabendo que todos têm as suas provações, as suas dificuldades, e que nós, através dos seus ensinamentos, saibamos como nos tratar, como nos amar, como auxiliar o próximo, e que a sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre.